Flacidez abdominal, teve filhos e ficou aquele abaulamento abaixo do umbigo que não volta, que incomoda, está pensando em fazer uma lipo, mas tem medo, não gostaria de jeito nenhum de mudar o umbigo, fazer abdominoplastia pelo corte grande, pelo aspecto de plástico. Será que existem outras opções? Com certeza existem. Então, se você tem essas considerações gerais sobre flacidez de pele no abdômen, acompanhe esse vídeo que eu vou contar em detalhes, vamos resolver o que tem de tecnologia hoje para você saber em cirurgia plástica. Olá, sou João Maximiliano, cirurgião plástico. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias na cirurgia do abdômen. O que tem, o que funciona, flacidez de pele, precisa tirar pele em todos os casos, o que vamos fazer? Então esses são os tópicos. Não se esqueça, curte, compartilha nosso vídeo, se inscreve no canal, isso fortalece muito para a gente continuar produzindo vídeos como esse, esclarecedores para vocês. Pessoal, vamos lá. Normalmente, as pacientes que têm filhos ou a própria evolução do tempo e tem aquela flacidez abdominal, principalmente infraumbilical, aquilo ali muitas vezes vem da distensão muscular. O que vocês precisam saber? Que hoje existe um método, que aqui na equipe a gente utiliza muito os fisioterapeutas, que se chama LPF, Low Pressure Fitness, que vai ajudar a recolher e encolher essa musculatura. Nem sempre ele é o suficiente. A gente tem que estar dosando, fazendo uma ecografia da parede abdominal. Não é uma ecografia do abdômen para ver os órgãos, é uma ecografia da parede abdominal. Para a gente ver quanto de diástase tem, qual o afastamento dos retos abdominais. Existe uma teoria que até 3 centímetros o LPF consegue agrupar, mas não é só sobre o reto abdominal. Tem pacientes que não têm diástase, ou diastase, como outros preferem falar, e tem uma frouxidão muscular, porque muitas vezes na própria gestação, nos passados anos, existe uma frouxidão ligamentar de toda a musculatura abdominal. Então existem outras opções que a gente pode fazer. Então basicamente hoje existem esses exercícios, o LPF, existem máquinas que a gente pode recomendar, a gente tem acesso a máquinas de alta tecnologia que simulam essas contrações abdominais e ajudam muito no desenvolvimento muscular, e também existe a cirurgia, que evoluiu demais, pessoal. Então, na nossa equipe, a gente tem um cirurgião digestivo especialista em cirurgia robótica, onde por acessos muito pequenos do robô, ele consegue reparar desde a hérnia umbilical, que muitas vezes acontece na gestação, quanto a aproximação muscular. Isso facilita muito repor e devolver aquela paciente, às vezes, que está magrinha, faz todos os exercícios, mas sempre sente o abdômen abaulado. Então isso é muito interessante, é minimamente invasivo, uma técnica que vem se desenvolvendo há muitos anos. Recentemente eu conversei bastante com ele do desenvolvimento dele, das técnicas. A gente sempre quer trazer o que tem mais moderno, mais tecnológico de cirurgiões de ponta, pessoal. Então por isso que a gente sempre faz esse trabalho multidisciplinar. Quem que é a pessoa que mais sabe de cirurgia robótica? É quem opera com o robô todos os dias. Então por isso que a gente traz essas pessoas extremamente qualificadas para perto, para poder oferecer para vocês nas cirurgias combinadas, porque ele vai estar fazendo essa cirurgia minimamente invasiva para reconstruir o músculo, enquanto nós vamos estar onde? Atuando na camada da cirurgia plástica. Então, tirando um pouco de gordura através da lipoaspiração, tirando gordura localizada. Mas hoje esse vídeo não é sobre lipo, é sobre pele, tecnologias, musculatura, flacidez abdominal. Já falamos da parte muscular, agora vamos migrar para as tecnologias de pele. Eu vou falar as duas principais tecnologias que tem hoje, e de tudo que eu estudei, eu sigo muito confiante e crente que essas são as 2 melhores tecnologias disponíveis para tratar a flacidez de pele, porque elas atuam em 2 locais diferentes. A primeira é o plasma de retração. Pessoal, o plasma de retração é o nome físico, né, da tecnologia, mas existem marcas, as 2 principais do mercado, Renuvium e Argoplasma, que produzem o quê? Um plasma, né, o plasma de retração. Esse plasma, o que é legal? É uma tecnologia que vai gerar um calor de 85 graus. Pensem, 85 graus pode queimar a pele, mas eles chegaram nessa tecnologia onde é gerado esse calor controlado. Existe um delta da temperatura, que lá embaixo estão 80 e poucos graus, mas na pele não passa de 40, então não tem risco de queimadura. Sempre tem alguém que vai ouvir um caso de uma complicação. Todas as cirurgias podem ter complicação. O fato é que depois de saber praticar, realizar a técnica, não tem como ter essas complicações, porque se feito da forma correta não é para ter complicação nenhuma. A gente teve a oportunidade de treinar mais de 200 cirurgiões plásticos quando o Renuvium veio para o Brasil, e a gente ficou muito feliz porque a gente também aprendeu muito com isso. Tivemos contato diretamente com a empresa, né, norte-americana que nos explicou. Foi eu e mais 2 colegas aqui no Brasil que a gente pôde fazer todo esse treinamento.
abrimos o primeiro grupo, chamado Renuva Brasil, trocamos muita ideia com excelentes cirurgiões, ensinamos bastante, nós aprendemos também. Isso nos deu uma cancha muito grande para depois evoluirmos também. Hoje temos, além do Renuva, a gente tem o Argoplasma, que é também um aparelho alemão, que a gente acredita que é um pouco mais potente, né, que o Renuva, acabamos utilizando na maior parte das cirurgias. Isso não tem nenhum estudo científico que vai mostrar que um é melhor que o outro, né? Isso é um pouco da nossa experiência como cirurgião plástico que a gente traz para vocês, afinal vocês confiam na gente, fazem a consulta e a cirurgia para ter a nossa opinião. Então hoje, na maior parte das cirurgias, a gente acaba utilizando o Argoplasma em vez do Renuva. Porém, os dois são a mesma tecnologia, são plasma de retração. Um é com gás hélio, o Renuva, o outro é com gás argônio, que é o Argoplasma. Então, pessoal, o que vai acontecer? Gera esse calor, produz colágeno e fica produzindo colágeno por um ano. Então esquece aquela ideia do Botox, que vai fazer e vai sumir o resultado. É diferente, pessoal. Vocês têm que pensar na pele de vocês, da barriga, do corpo, da face, como se fosse um tanque de colágeno. Depois dos 30 anos a gente começa a perder um pouco mais esse tanque de colágeno, começa a esvaziar, como se fosse um tanque de gasolina que está esvaziando. Quando vocês fazem a primeira ação do plasma de retração, por um ano ele vai produzir. Então, por um ano você não perde e está produzindo colágeno naquela região. Quando chegou no final do ano, a tendência é parar de produzir. O que acontece? Você vai voltar a gastar normalmente. Então, você freou o envelhecimento e reabasteceu seu tanque de colágeno. O que é super importante vocês entenderem? Pensem que a pele está aqui e a musculatura está aqui. O plasma é feito no meio disso. A tendência é que a gente produza colágeno para essa pele vir grudando no músculo, né? Ficando mais firme. Mas vocês têm que pensar a pele de vocês como se fosse o telhado de uma casa. Não tem como um telhado de uma casa estar firme se o piso é mole. Então tem que malhar, porque o piso é a musculatura de vocês. Quanto mais vocês fizerem musculação, mais firme ficou o piso, mais firme ficou o telhado. Então é importante vocês cuidarem. Contorno corporal não existe sem cuidado pós-operatório. Os resultados são medianos a fracos se vocês não se cuidam. Se cuidar muito, vocês vão chegar no seu melhor potencial, que não é da amiga, não é da vizinha, não é da influencer, é o de vocês. Vocês têm que cuidar e se comprometer também com o pós-operatório, que é fundamental. Os resultados começam a aparecer em torno de 3 meses, vocês fazem, a pele fica mais firme, com 1 mês sai o edema, parece que fica tudo frouxo, e com 3 meses a gente começa a ver aquele resultado que quem malha e quem se cuida vai melhorando até 1 ano. A segunda tecnologia e última que eu quero falar para vocês hoje se chama Morpheus. O Morpheus é uma radiofrequência microagulhada. Então são agulhas que elas podem entrar na pele de 1 a 7 milímetros, né? Então a gente tem essa questão de como fazer o Morpheus. Tem um amigo meu que ele fala uma frase muito interessante que se chama Dr. Debaco, o nome dele, que ele fala: as tecnologias são que nem uma batedeira de bolo. Todo mundo pode ter sua batedeira de bolo, mas cada um faz um bolo de uma forma. Então não é porque o fulano usa o Morpheus que ele vai usar exatamente da nossa forma, porque existem muitas variáveis, tanto de espessura, como usar a tecnologia, quantos disparos vai fazer. Então essa radiofrequência microagulhada são 40 agulhas que podem perfurar até 7 milímetros da profundidade. Então pense em 7 milímetros, é quase 1 centímetro, é bastante. E ela vai gerar esse calor, e esse calor encolhe a pele. Então a forma mais fácil de entender o que a gente espera do Morpheus é como se colocasse um lençol numa secadora, para tentar encolher esse lençol. Então, ou um outro pensamento, como se a gente fosse pegar um papel manteiga amassado e tentar transformar numa cartolina. Todos esses resultados, pessoal, não são mágicos, não são como retirar a pele, que seria o máximo, mas são uma melhora de 20%, 30%, no máximo 50%. Botaria uma média de 30% para dizer para vocês agora de bate-pronto, e o resto eu analiso e falo para vocês na consulta. Então, com isso, vocês têm uma tecnologia que firma a pele no músculo, diminui a flacidez, e uma segunda tecnologia que melhora a qualidade da pele, engrossando, deixando mais firme e encolhendo ela um pouco. Em conjunto, elas têm um ótimo resultado, produzindo colágeno. Vocês podem fazer elas e depois de 6 meses, 1 ano, querer repetir essa tecnologia para ganhar mais 30%, 40%, 50% ou até mesmo 20%, para ter essa melhora. Então é isso, pessoal. Esse é o panorama geral que eu queria trazer para vocês hoje. Acho que foi bem esclarecedor, tirou muitas dúvidas do pessoal sobre quais tecnologias usar, como usar, e com isso vocês estão mais à frente agora no conhecimento para dividir com seus amigos. Não se esqueça, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais, abraço!